Professora, como eu escolho um bom orientador? Gente, isso tudo vai depender do quanto tu te importa e o quanto tu está disposto a fazer. Então, o que acontece com muita frequência? Os alunos não se preparam para o TCC, chega na hora de fazer projeto, nunca pensaram nem no tema direito, né? Ou se pensaram no tema, não pensaram em detalhes. Tem que escolher o orientador do dia para a noite e corre para o primeiro que aparece ou para o primeiro que está disponível, muitas vezes. Pode fazer assim? Pode, mas é muito provável que tu vai ter dificuldades. Por quê? Tu não conhece o professor, tu não sabe como ele trabalha, tu não sabe se ele é um bom orientador. É muito comum para o professor ser um bom professor em sala de aula, ele sabe a matéria, ele entende, ele dá aula, e na hora de orientar, ser um péssimo orientador. Porque tem dificuldade com a pesquisa, porque tem dificuldade em tratar com alunos, né, de uma forma mais individual, porque tem dificuldade de aplicar aquele conhecimento num trabalho científico. Não é todo professor que sabe fazer pesquisa, gente, infelizmente. Eu acabei de falar que, de forma geral, um professor da faculdade pode te orientar, no entanto, tem professores que não têm o mínimo de tato. E é necessário um pouco de tato para a gente poder orientar um aluno, para a gente não destruir o aluno quando ele vier com ideias que não são muito boas, ou quando ele cometer erros que são comuns, mas que muitos não estão acostumados. Que é isso, sabe? Tem gente que não sabe tratar com o aluno, ponto. A verdade é essa. Então, ter um bom orientador, que tem um mínimo de bom relacionamento contigo, é essencial. Prof, como que eu faço isso? Gente, como eu falei, depende do quanto tu te importa com isso. Estou te falando que é importantíssimo ter uma boa relação e ter um bom orientador. Então, o ideal é que tu vá testando isso ao longo da tua faculdade. Mas como que eu vou testar, professores? Participando dos grupos de pesquisa dele. Ou então tendo uma experiência de estagiário dele, de monitor dele. Gente, a gente só conhece como um professor lida fora da sala de aula quando a gente tem mais proximidade no trabalho. Então, tu pode se candidatar para ser monitor de uma cadeira dele, tu pode tentar entrar num projeto que ele organiza, que ele orienta. E, gente, pode ser que o professor seja assim, o bam, ele tem um currículo lindo, ele tem um monte de projeto, mas para orientar ele é péssimo, ele não cumpre prazo, ele não se importa, ele deixa o aluno solto demais, ele não responde e-mail, ele não responde dúvidas. Então, o ideal é que tu teste esse professor ao longo da tua faculdade. Quando tem conhecimento da forma como o professor trabalha, quando tu sabe de que maneira que ele executa, que ele orienta, tu já está preparado, teu TCC vai ser mais fácil. Qual que é um grande desafio, principalmente no TCC para os alunos? É algo diferente, que a maioria nunca fez, não sabe como é, e ainda tem um professor que muitas vezes desorienta ou que orienta de uma forma que falta uma comunicação. E aí, além do problema do trabalho, em si, a gente tem problema de orientação, de relacionamento com o professor, de entender o que ele quer. Então, gente, escolher um bom orientador é algo que tu vai fazer de acordo com a tua proximidade, de acordo com a comunicação que tu tem com ele. Talvez o cara foi um bom orientador para o teu colega, mas contigo não fecha. Porque é um jeito diferente, porque é uma personalidade diferente, porque ele pensa diferente. Imagina, tu tem um posicionamento, tu acredita que um ponto é o correto, ou tu quer fazer uma pesquisa num viés, e o teu professor, ele pensa totalmente diferente, ele te obriga a fazer diferente, porque é ele que vai orientar e vai assinar a tua orientação, teu trabalho. Então, entende que tudo isso tem que ser pesquisado antes? Esse professor é responsável? Ele se importa com os alunos? Ele dá o mínimo de atenção para orientando? Ele tem tempo? Gente, isso é importante. Ai, você é orientado pelo fulano de tal, que é não sei o que é não sei o que lá, mas que não responde, não te orienta, não tem tempo nem para te encontrar um dia para conversar. Não seja bobo. Não fique assim se iludindo por imagens que tu tem das pessoas. Pesquise. Converse com outros orientandos, veja de que maneira o professor trabalha, veja se isso vai se adaptar para ti. É claro que muitas vezes a gente não vai ter como escolher, e aí eu te digo, tu vai ter um TCC um pouco mais árduo, que tu pode ter a sorte de ter um professor maravilhoso ou não. Mas tudo isso, gente, tu pode ter que precaver, pesquisando, entendendo que áreas ele lida, entendendo se ele é um bom orientador, se ele é um bom professor, se ele entende do tema, se ele tem vontade de aprender. Muitos temas que a gente traz para um professor orientador são temas diferentes, que o professor não vai ter estudado especificamente. Mas se ele se dispor a ler, a estudar, a te orientar e a te guiar, saiba que pode muito bem dar certo. Então, gente, são vários fatores. Entre o figurão bonitão lá que tu acha que vai ser legal para colocar no teu trabalho e um professor que talvez não seja tão figurão, mas que te ajuda de verdade, escolhe o que te ajuda. Sinceramente, é muito melhor ter essa fase acompanhada por alguém que se importa, que tá ali, que tá do teu lado, do que no final achar que só porque tem um nome de alguém que te orientou tu vai conseguir alguma coisa. Eu sei que muitos se deixam enganar por esse tipo de situação. Não faça isso. Analise o professor, analise se ele é um bom professor, um bom orientador, se ele tem conhecimento, se ele tem vontade. Ele quer te orientar, ele tem interesse no tema, ou ele está só cumprindo uma tabela e no final ele vai ter que jogar no fogo na hora da banca. Infelizmente, eu já vi isso acontecer mais de uma vez. O professor não orienta, não ajuda e no final ainda bota toda a culpa do aluno, né? É péssimo.
pesquise, te informe, escolha o teu orientador com calma. Tome uma boa decisão, que isso vai fazer diferença na hora da escrita, na hora da apresentação, na hora da construção do teu trabalho científico. Ok, gente?